E aí, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal Casal na Flórida. Entrevista. Como se comportar na entrevista? Como que é, mano? Gente, o mais natural possível. O mais natural possível é o mais importante. Você tá mudando pro país? Não, eu não estou mudando pro país. Entendeu? Eu estou indo conhecer os Estados Unidos. Como de fato, quando a gente tirou, era porque a gente estava vindo para conhecer. Sim, então a gente tem que passar, vocês têm que passar a maior possibilidade de que você vai retornar para o país de origem. Eles querem saber se você tem vínculo com o país e se você vai retornar. Então, no nosso caso, a gente tem empresa aberta, a gente tinha o nosso trabalho fixo, a nossa casa. Eu trabalhava registrada. Sim. É por isso que muita gente tem medo de tirar o visto. Até não tô dizendo nem para vir morar para cá. Muita gente só passear. Eu vou tirar o visto e fico com medo. Primeiro lugar, primeira coisa que a gente quer deixar muito claro aqui: perca o medo, entendeu? Porque o que é para ser, vai ser. Se não for para ser, não vai. Agora, perca o medo. O medo você tá atraindo negatividade. Você tá atraindo para não acontecer. Exatamente. Primeiramente, você tem que perder o medo. A nossa entrevista foi super tranquila. A única coisa que a pessoa perguntou, na verdade, toda a fila inteira, você percebe uma tensão no momento da fila, as pessoas muito ansiosas, muito nervosas, aquilo, e não tem como não te contagiar. Mas eu tava muito em paz, porque assim, é pra dar certo, não é pra não é, né? Então assim, eu tava muito tranquila. E aí quando chegamos lá na frente, e é engraçado que as pessoas ficam escolhendo, né? Eu vou nesse que ele tá mais certo. Nossa, aqui já recebeu um papelzinho rosa. Ai, não quero ir nele. Então a gente ficava meio assim, sabe? Mas esquece, não tem nada a ver isso aí. Tira essa tensão, tá? Chegou lá, foi mais fácil do que eu imaginava, porque tem milhões de coisas, de pessoas que comentam tanta coisa, que você fala, vai acontecer comigo, né? E com a gente foi tão normal que a gente, nossa, já foi? O que aconteceu, né? Pois é, fizeram duas perguntas, né, amor? Duas perguntas, acho que foi, nem boa tarde deram, né? Não, assim, falaram assim, perguntaram há quanto tempo que eu estava exercendo a minha profissão, meu trabalho. Isso. Não perguntaram qual era a sua profissão, né? Não, só perguntaram Há quanto tempo fazia. que eu estava fazendo isso. E pra mim perguntaram qual era a minha profissão. Porque eles não entenderam o que era. Aí eu falei que era consultora de expansão. Aí ele, o quê? Aí eu falei da empresa que eu trabalhava. Aí ele, acho que, sei lá, não entendeu. Ele tentou falar. Nós explicamos, né, na verdade, o que era o seu trabalho. E ele nos parabenizou. E ele entendeu e nos deu o ok, né? Disse, bem-vindo ao meu país. Bem-vindo ao meu país. Guardou nosso passaporte na caixinha do lado e nos deu o papelzinho branco. Ou seja, ele fez duas perguntas. Foi muito simples. E eu vi muita gente saindo ali chateado, frustrado, porque talvez não tenha se preparado para as respostas, ou talvez tenha mostrado nervoso. Diferentes, né? Na resposta, no preenchimento do DS-160, que é importantíssimo. É ali que está dizendo, acho que 80% da sua entrada no país Tá ali. Tá nessa pesquisa. O restante pesquisa. é o seu comportamento ali. Exatamente. Então, como nós não fomos nós que preenchemos, nós não sabemos exatamente quais são as perguntas, porém, nós sabemos a resposta, porque é sobre a nossa vida, então não tem erro. E como ele também não perguntou nada, porque já estava tudo escrito, e com certeza bateu com o que estava escrito, então ficou mais fácil, ele não precisou fazer mais perguntas, a gente não se enrolou para respondeu aquilo que era a verdade. Então foi bem simples, foi super tranquilo. Sim. E agora... E dentro de 5 dias... Em 28, 27 dias, praticamente, a gente estava com o passaporte e o visto na mão. Não, mas quanto tempo chegou o passaporte em casa? Não, na semana seguinte. Acho que foi 5 dias depois chegou o passaporte. A gente pediu para entregar em casa. Sim, a gente pagou uma taxa para poder receber lá em casa. E praticamente 20 e poucos dias, 25 dias, 28 dias, se eu não estiver enganado, nós recebemos o passaporte e o visto. Fizemos todo o processo. A gente demorou exatamente 30 dias para finalizar tudo, porque eu tive que trocar o meu nome de solteira para casada, né? Então, agora é aí minha. Agora é minha. Teve essa dificuldade aí, esse contratempo, mas é porque eu tive que formalizar, porque quando você se casa
e você não altera o seu passaporte, ou você já tem um passaporte e não atualizou, você tem que ficar andando com aqueles 2 documentos, tanto com a certidão de casamento e com o passaporte. E eu não quis isso, porque tem lugar que exige que a sua certidão de casamento seja traduzida. Sim. Né? Então eu falei, é um custo a mais, deixa eu fazer o negócio certo pra não ter que ficar andando com esses documentos na mão. Eu só quero andar com a minha, né, com o meu passaporte atualizado. Então, por isso que demorou um pouquinho mais. Foram exatamente 30 dias pra gente dizer bye bye Brasil. Não era esse plano, né? Não era esse plano ainda. Na época não era esse plano, mas foi exatamente isso que demorou. E aí, por conta disso, a gente já tomou a decisão de morar, né? Sim. E aconteceu um monte de coisa no meio do caminho. E vamos dizer como que foi trazer a nossa pet, né? É. A nossa Juju.